Difícil demais. Jorge, será que vai dar certo agora, Jorge? Oh, glória a Deus. Ai, Pai querido. Irmãos, online é assim mesmo. Vai acontecer esse contratempo, vai acontecer porque a gente não tem habilidade nisso, a gente está acostumado a mexer com isso, a gente não está entendendo por que está caindo, por que está saindo. Estamos entrando agora. Avisa, gente, por favor, avisa todo mundo aí, convida para ver no Insta da Maxwell, porque, olha lá, alguém da Batista Aliança entrou. É porque o irmão Ludinho deve estar na igreja, deve estar lá. Não tem problema não, vai na minha. Então, irmãos, convida para as pessoas. Deixa eu te contar o que aconteceu aqui. Avisa o César lá, avisa as pessoas que estavam vendo aí, que você viu que entrou. Eu vou te falar o que está acontecendo. Eu fui procurado hoje. Estou tentando lembrar o nome da pessoa. A pessoa procurou meu telefone, perguntou qual que era o endereço da igreja. Por favor, Maxwell. Aí o que acontece? A pessoa me procurou. A pessoa queria saber o endereço da igreja. A pessoa ficou sabendo da igreja. Olha para você ver como é que isso é sério. A pessoa ficou sabendo da igreja. A pessoa está querendo visitar a nossa igreja. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão falando bem de nós. As pessoas estão falando a gente. Nosso nome está sendo soprado. Então, quanto mais pessoas você convida, mais a igreja vai sendo conhecida. Mais pessoas vão ouvindo a palavra de Deus também. Está entendendo isso? Então, convida as pessoas aí, envia o convite. Está falando agora que nós vamos tentar fazer essa live, entregar essa mensagem. Irmãos, eu vou falar tudo. Vou falar tudo que tiver de falar aqui, porque nós precisamos entregar tudo que Deus coloca no nosso coração. Não podemos ficar com nada. De graça recebeste, de graça dá. Irmãos, vamos para o texto de novo? Vamos tentar? Vamos então? Livro de Atos, capítulo número 6, versículo número 1. Ok? Amém? Vamos lá? Avisou todo mundo, irmãos? Vai avisando. Atos capítulo 6, versículo número 1. Já são 8h25, irmãos. 25 minutos nós estamos tentando. Nós estamos tentando pregar, nós estamos tentando fazer essa live aqui, irmãos. Só Deus. Atos capítulo número 6, versículo número 1. Glória a Deus. Está avisando todo mundo, irmãos? Está fazendo convite? Amém? Então vamos lá. Assim está escrito a palavra de Deus. Atos capítulo número 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houveram murmuração entre os helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para poder servir às mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, para poder ser encarregado desse serviço. E quanto a nós vamos nos consagrar em oração e também ao ministério da palavra. E o parecer agradou a todos. Então elegeram 7 homens. E o primeiro deles é Estevão. E o que fala de Estevão? Eram cheios do Espírito Santo. Escolheu também Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau e Prosélio de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos e orando impuseram-lhe as mãos. O parecer agradaram a todos
e a palavra de Deus crescia em Jerusalém. Estevão era tão cheio de graça e de poder, e que quando ele orava, fazia sinais e prodígio entre o povo. Então alguns começaram a questionar eles, os da sinagoga, chamados de libertos dos sirineus e dos alexandrinos e da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e começaram a discutir com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo, pelo qual ele falava. Então o que eles fizeram? Subornaram alguns homens para poder proferir blasfêmia. E Estevão, este homem não foi para poder falar com o lugar aonde estavam as leis. E eles começaram a dizer que ele era contra a lei de Moisés. E nós ouvimos dizer que Jesus o Nazareno viria e acabaria com esse lugar, com o costume de Moisés também. Todos que estavam sentados no sinédrio ficavam de olhos fitados em Estevão, e o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Irmãos, eu vou ler até aqui, depois eu quero falar mais sobre Estevão, mas eu quero entrar na mensagem agora. Quero que você fique em espírito de intercessão para que essa mensagem aconteça aqui. Você sabe me dizer o que é um diácono? Você sabe me dizer o que é um diácono? Você sabe? Eu te digo essa noite. Presta atenção aqui. Esse texto fala de um diácono. E o nome dele era Estevão. Presta atenção nisso aqui em nome de Jesus. Estevão não era um dos 12 discípulos escolhidos de Jesus. Estevão não caminhou com Jesus na época dos 12. Estevão não foi treinado por Jesus. Estevão não fez estágio com Jesus, o nosso mestre Jesus. Estevão fez parte dos discípulos depois da ressurreição de Jesus. Quando a igreja de Jerusalém começou a crescer, começou também a crescer o trabalho e o serviço na igreja. Era muita coisa para fazer. Os apóstolos faziam muitas coisas. Era muito serviço, porque a igreja só crescia. Os apóstolos então tinham que cuidar da igreja, tinha que pregar, tinha que ensinar, tinha que batizar, cuidar de todos os ministérios da igreja. Tinha que cuidar também dos órfãos, tinha que cuidar das viúvas. Era muita coisa para fazer, porque a igreja estava crescendo. Presta atenção nisso aqui. Com esse tanto de tarefa, com esse tanto de serviço, não estava tendo o tempo necessário para poder pregar, para poder ensinar. Tinha muita coisa para fazer, igual eu te falei. Tem um serviço demais. Tem muita coisa para fazer na igreja. Tinha muita gente para batizar. Tinha conta para pagar, tinha igreja para administrar. Tinha que cuidar dos órfãos, tinha que cuidar das viúvas e tinha também que fazer visitas. Aí os apóstolos têm uma ideia genial. Vamos convocar todos, vamos fazer uma reunião com a comunidade dos discípulos, porque nós tivemos uma ideia. Olha a ideia desses homens. Vamos criar um ministério chamado diaconato. Olha que maravilha! Vamos criar os diáconos. Vamos criar as diaconisas. Essa era a ideia deles. Como criar um ministério chamado diaconato? Vamos eleger 7 homens. Primeira coisa que vamos fazer, para poder nos ajudar nesse tanto de tarefa. Porque assim nós vamos nos concentrar mais em ensinar, em pregar, em discipular, em fazer discípulos. Vai sobrar mais tempo para a gente anunciar a volta do nosso Salvador. Aí surgem os diaconatos. Tá vendo isso, Oséias? Tá vendo isso, Jorge? Tá vendo isso, pai? Tá vendo isso, Eliane?
Aí surge os diáconos. Surge também um homem chamado Estevão. Tá entendendo até aqui como surgiu o diáconos? Por que eu estou falando isso? Eu quero a sua atenção agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que pensam que diácono é empregado. Que pensa que diácono é empregado da igreja. Pensa que é mordomo. Pensa que diácono é vigia. Pensa que diácono é garçom. Tem gente que pensa que diaconato, é qualquer função na igreja. Ai, ele não está fazendo nada não, vamos colocar ele em diaconato. Tem pessoas que pensam desse jeito. Tem pessoas que respeitam o pastor, mas não respeitam os diáconos. O diaconato não é qualquer função na igreja. Não é qualquer coisa na igreja. Diaconato não é para quem quer. Presta atenção nisso aqui. Diaconato é para quem pode. Tá pegando isso? É para quem pode. Para quem pode o quê, pastor? Eu te digo, eu tô aqui para isso. Quem pode preencher os requisitos necessários para poder fazer parte desse ministério tão importante na igreja. Qual que é esse requisito, pastor? Quero saber. Presta atenção aí, Oséias. Presta atenção nisso aqui. Eu vou te dizer agora os requisitos. Tem que ser honesto. Tudo que eu vou falar aqui, irmãos, é o critério que eu uso na nossa igreja, tá? Na nossa igreja. Tem que ser honesto. Não pode ser cobiçoso. Não pode ser uma pessoa fingida, falsa. Não pode ser mentiroso. Não pode encher a cara na cachaça. Não pode beber bebida alcoólica. Não pode ser um cara obsceno, uma mulher obscena. Não pode ser uma mulher indecente, um homem indecente. Não pode ser ganancioso. Tem que ser fiel o tempo todo. Tem que ser fiel à esposa. Tem que ser fiel à igreja. Tem que ser fiel em tudo e qualquer lugar. Tem que governar bem a sua casa. Tem que governar bem os seus filhos. Tem que ser um bom marido. Tem que ser uma boa esposa. Os apóstolos, então, elegem 7 homens. 7 homens de Deus, para poder fazer parte do primeiro grupo de diáconos da história da igreja. Olha que maravilha. Estevão era o primeiro nome a ser escolhido. Você viu no texto, eu acabei de ler. Porque ele preenchia os requisitos necessários para poder entrar nesse cargo. E essa decisão, a Bíblia diz que agradou a todos da igreja, todos da liderança. A sua primeira tarefa, você viu e você leu comigo, era entregar cestas básicas para os órfãos e para as viúvas. Estevão era tão cheio de poder, tão cheio de graça, que ele fazia sinais e prodígio. Olha até onde que vai esse diácono. O seu conhecimento era tão profundo em Deus, tão profundo na palavra, quando ele começou a pregar, quando ele começou a evangelizar, os religiosos viam e começavam a questionar com ele. Mas só que eles não resistiam. Tamanha sabedoria e ao Espírito Santo que estava dentro dele. Ele teve um ministério exemplar. Ele teve um ministério lindo. A sua história é conhecida por todos da igreja, por todos os evangélicos, porque foi um homem de boa índole. E ele é também conhecido por um fato que só aconteceu depois da morte de Cristo. Ele foi o primeiro mártir depois de Jesus. Ele foi apedrejado até a morte. Ele morreu apedrejado. Mas eu quero dizer o que me chama a atenção na vida deste homem
além de tudo isso que eu falei, é como a Bíblia destaca ele. A Bíblia destaca ele dizendo que ele estava preparado para servir o reino de Deus. Ele confiava em Deus, por isso ele estava preparado. Ele estava preparado para tudo, tudo que pudesse servir quando ele ingressasse no ministério na igreja. Ele estava preparado para ser perseguido, ele estava preparado para ser apedrejado, ele estava preparado para morrer por aquilo que ele acreditava. Ele estava preparado até mesmo para morrer por causa de Jesus. Está me entendendo até aqui? Você está comigo? Você está comigo? Está pegando isso aqui? Então vamos começar aqui de leve. Até aqui, vamos começar? A pergunta essa noite ao seu coração é: você confia em Deus? Confia? Responde para você mesmo aí. Você confia em Deus? Eu sei que há muitos motivos para poder duvidar. Eu sei que há muitas razões para desistir de tudo. Mas também existe um só motivo para poder confiar e continuar. Qual que é o motivo, Senhor? Jesus. Aí eu pergunto outra coisa para você. Você está preparado? Você se considera uma mulher preparada? Um jovem preparado? Um homem preparado? Para quê, pastor? Eu vou te dizer. Você está preparado para crescer? Você está preparado para romper? Você está preparado para vencer, para se destacar em meio a multidões? Você está preparado para vencer em toda a área da sua vida? Você está preparado para o melhor de Deus para vir sobre a sua vida? Você está preparado para isso? Você está preparado para ser perseguido? Você está preparado para ser caluniado? Você está preparado para ser até mesmo apedrejado? Você está preparado para morrer por aquilo que você acredita? Você está preparado? Olha o que Paulo diz para nós em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Todos que querem viver para Cristo serão perseguidos. Está entendendo até isso aqui? Quando você decide viver para Cristo, quando você decide ser fiel a Deus, quando você decide a servir a Deus, quando você começa a se posicionar diante de Deus, diante das pessoas, esteja preparado para tudo. Esteja preparado também para vencer, esteja preparado para romper, esteja preparado para poder vencer em toda a área da sua vida, esteja preparado para o melhor de Deus. Só que é você que decide isso, não é eu que posso decidir para você, é você que tem que se posicionar. É você que tem que se levantar e dizer: não, eu estou começando a me preparar, eu me preparo para isso. Quando você se posiciona diante da sociedade, quando você se posiciona diante do seu lar, diante da sua casa, diante do seu esposo, do seu marido, diante do seu trabalho, quando você decide viver diante de Deus, diante da sociedade para Deus, quando você decide se posicionar perante ao mundo, se prepara para ser perseguido. Se prepara para poder ser caluniado. Se prepara para poder ser apedrejado. Presta atenção nisso aqui. Pega isso aqui essa noite. Um pé de manga só toma pedrada quando tem frutas. Ninguém taca pedra em pé de manga que não tem fruto. E as pedradas só vêm de baixo para cima, porque o pé de manga cresceu tanto, que as pessoas têm que olhar para baixo, de baixo para cima e tacar pedra. As pedras vêm de baixo. Entendeu até aí? Vou te dar outro exemplo. Você sabe, é um exemplo idiota, mas eu vou dizer. Você vai entender o que eu vou dizer. Eu não trabalho nesse ramo não, tá, irmãos? Eu vou falar aqui agora, ó, presta atenção. Você sabe qual que é
o objetivo central de um sequestrador? É perseguir e capturar. Esse é o objetivo dele. Sabe por que eles sequestram as pessoas? Sabe qual que é o objetivo deles? Qual é o motivo deles? Por que eles pegam as pessoas e fazem de vítima? Eu vou te dizer por quê. Porque alguma coisa na vida dessa pessoa chamou sua atenção. Porque a vítima tem o que eles não têm. Olha o que vai sair daqui. Porque a vítima chegou aonde eles não chegaram. Porque a vítima tem o que eles não têm. Aprende isso aqui essa noite. Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Ninguém joga pedra em árvore pequena. Ninguém captura ou persegue alguém não tem nada. Desculpa, mas eu vou falar a verdade, presta atenção nisso aqui. As perseguições vão vir sobre a sua vida, as perseguições vão vir sobre mim, sobre você que está me vendo. Mas isso só vai acontecer, essas perseguições só vai acontecer, sabe por quê? Me pergunta por quê? Porque você fez alguma coisa que chamou atenção. Tá pegando isso? Porque você chegou lá. Porque você cresceu, porque você deu fruto, porque você tem alguma coisa que eles não têm. Tá pegando isso? Tá pegando isso? Eu preciso caminhar. Eu preciso caminhar. E a história segue dizendo: Estevão, um homem exemplar. Quando você analisa a história de Estevão, você percebe que ele surge na história da igreja para poder resolver um problema que a igreja estava tendo. Lembra? Que a igreja começou a crescer, os apóstolos precisavam de uma ajuda, porque precisava dedicar mais à pregação, e precisava de um ministério que cuidasse das viúvas e dos órfãos. Olha o que eu aprendo. Que Estevão nasceu para resolver um problema. Um problema que estava acontecendo na igreja. E olha o que eu tiro diante disso. Pessoas que se diz preparada surgem na história da igreja para poder resolver problemas. Olha isso aqui. Pessoas do nível de Estevão não geram problemas. Pessoas que têm o mesmo nível de Estevão não criam problemas. Pessoas do mesmo nível de preparação de Estevão resolvem problemas. Eu vou te perguntar uma coisa aqui com bastante carinho, com bastante amor. Você